Amém. Boa noite, irmãos. Boa noite. Prazer estar com todos. Boa noite aí, irmãos que nos acompanham ao vivo, online. Nossa boa noite especial aos nossos visitantes, todos que aqui estão presentes. Vamos abrir as nossas Bíblias em Atos, capítulo 2. Atos, capítulo 2. E nós vamos ler os versos 42 até o 44. Os 3 versículos, Atos 2, 42 ao 44. Atos 2, 42, 44. Ao 44. Diz assim a palavra do Senhor. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na coinonia, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Amém? Amém. Senhor nosso Deus, nós pedimos a Tua bênção para a pregação da Tua palavra. Só o Senhor conhece o estado em que está o coração de cada um de nós que aqui se faz presente. E para cada uma das nossas necessidades, na Tua bondade, dirige uma palavra. Para quem conforto, conforto. Para quem esperança, esperança. Para quem iluminação, iluminação. Para quem entendimento, entendimento. E que tudo isso redunde em muitas glórias ao Teu nome. Amém. Pois é o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, nós lemos esses 3 versículos e vamos começar com uma pergunta. Quem são as pessoas que aparecem nesses 3 versículos? Quem são as pessoas mencionadas nesses 3 versículos? Lucas, que é o escritor do livro de Atos, nos apresenta 2 grupos de pessoas nesses 3 versículos. Ele não fala de pessoas individualmente, mas ele fala de 2 grupos distintos de pessoas. O primeiro grupo é o grupo dos apóstolos. O verso 42 diz: e perseveravam na doutrina dos apóstolos. Então, os 12 apóstolos, sendo que Judas fora retirado, porque suicidou-se, e Matias assumiu o seu lugar. Então tem 12 novamente, são os 12 apóstolos. E o verso 43, no finalzinho: muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Então um grupo é o grupo dos apóstolos, os 12 apóstolos. E o outro grupo está aí de forma quase que imperceptível, no verso 42, e perseveravam na doutrina dos apóstolos. Quem perseverava na doutrina dos apóstolos? Então há um outro grupo de pessoas que está perseverando na doutrina dos apóstolos. Aí o verso 44 diz: todos os que creram. Então o outro grupo é formado por todos os outros irmãos crentes em Jesus Cristo. Então estão aí os 2 grupos. O grupo dos apóstolos dispensa apresentações. Nós vamos nos concentrar no outro grupo, que é o grupo de todos os que creram, que aparece aí no verso 44. Estes são os judeus que se converteram a Cristo no dia de Pentecostes, depois de ouvirem a pregação de Pedro na cidade de Jerusalém. Esses judeus convertidos que estavam em Jerusalém por ocasião da festa do dia de Pentecostes eram naturais das mais variadas regiões e lugares do Império Romano. Lugares e regiões mais próximas e lugares e regiões distantes
Alguns, lembrando aquele desenho infantil, de tão distante. E eram de pelo menos 16 lugares diferentes. A festa de Pentecostes era muito importante. Era uma das 3 festas anuais que os judeus tinham que comparecer em Jerusalém. E era uma festa grandiosíssima. Perdia apenas para a festa da Páscoa. Então eles estavam ali, era uma festa que antecipava a colheita. Era uma festa que antecipava a colheita dos grãos. E era uma alegria só, porque ali era onde as famílias iam encher os seus depósitos de grãos para o ano inteiro. Era uma festa da fartura, era uma festa de alegria, de celebrar a comida que estava chegando nos pratos. Eles estavam lá, então, eles vieram de longe. Abra para Atos 2, verso 8. Vamos ver pelo menos 16 lugares de onde esses judeus vieram. Atos 2, verso 8. E como os ouvimos falar, cada um em nossa própria língua materna, aí eles vão dizer: somos partos, medos, elenitas, os naturais da Mesopotâmia, Judeia, Capadócia, Ponto e Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito, das regiões da Líbia, nas imediações de Cirene, e romanos que aqui residem, tanto judeus como prosélitos, cretenses e arábios. Como os ouvimos falar em nossas próprias línguas as grandezas de Deus. Então, pelo menos 16 lugares diferentes. Eles estavam ali para a festa de Pentecostes. Estes judeus se converteram a Cristo juntamente com o pequeno... Esses judeus que se converteram a Cristo, juntamente com o pequeno grupo já existente, de aproximadamente 120 pessoas, 120 discípulos de Jesus, formaram oficialmente a Igreja de Jesus em Jerusalém. A Igreja cristã, como nós a conhecemos, nasceu em Atos 2. E ela é formada por 2 grupos de pessoas. O grupo que se converteu no dia de Pentecostes, e o outro grupo que já existia, que incluía os apóstolos. Atos 2 e 15 vai dizer assim, ó: naqueles dias, levantou-se Pedro no meio dos irmãos. Ora, compunha-se a assembleia de umas 120 pessoas. Então, antes de Pedro pregar a grande pregação do Pentecostes, já existiam aproximadamente 120 irmãos em Cristo. É interessante, irmãos, Jesus passou 3 anos em ministério de pregação e ele conseguiu ganhar para o seu rebanho 120 pessoas. Podia ser que tivesse 125, 126, mas foi da vontade do Espírito Santo registrar 120. Só 120. Esse foi o núcleo inicial da Igreja de Jesus. Então, já tinham esses 120 discípulos e Pedro prega a mensagem no dia de Pentecostes, e com os convertidos dessa pregação formou-se oficialmente a Igreja de Jesus Cristo, a primeira Igreja de Jesus, a Igreja de Jerusalém. Nasceu oficialmente ali é a certidão do seu nascimento, em Atos capítulo 2. Aí, olhe para Atos, no capítulo 2, verso 41. No verso 15, 120 discípulos que já existiam. E agora o 41, 2:41. Pedro prega, os outros 119 dão um suporte, e Pedro era um dos 120. E aqueles judeus que vieram de 16 lugares diferentes do Império Romano se convertem. Pessoas dessas várias localidades. E olha o que diz o verso 41. Então os que aceitaram a palavra se converteram, foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Jesus passou 3 anos pregando, ressuscitando morto, expulsando demônio, furando, ranceniano, e só conseguiu 120. Pedro, na primeira pregação, conseguiu quantos? 3.000. Não é à toa que Jesus disse
e obras maiores que as minhas farão. Na primeira pregação de Pedro, aproximadamente, vamos arredondar, 3.000 pessoas das mais variadas localidades do Império Romano, todos judeus ou pessoas que não eram dos judeus, mas que assumiram o estilo de vida de um judeu e se converteram ao judaísmo, aqui considerados judeus. Então, 3.000 judeus convertidos, fora os outros 120. Não podemos dizer que eram todos judeus, porque Jesus também pregou em Samaria, e ele conquistou almas ali em Samaria. Ele pregou na Galileia, e a Galileia era a fronteira com o mundo gentílico, era a saída do mundo judaico para o mundo gentílico. Então podemos dizer que no primeiro núcleo não eram só judeus. Desses 120, vou contar 20 que não eram judeus de nascimento, não eram descendentes de Abraão. E entre esses 3.000 também tinha uma pequena parcela de pessoas que não eram da descendência de Abraão, mas que assumiram o estilo de vida de um judeu. Então 3.120 pessoas formam a primeira igreja. Entre os primeiros 120 discípulos de Jesus em Jerusalém e da região da Judéia, olha quem estava: a mãe de Jesus, os seus irmãos que agora criam nele, os apóstolos, as irmãs que ajudaram nas despesas ministeriais de Jesus durante os seus 3 anos de ministério, pessoas de quem Jesus expulsou demônios, pessoas que ele havia curado doenças mortais, pessoas que Jesus havia ressuscitado dos mortos, entre eles Lázaro, ex-publicanos, ex-meretrizes, alguns sacerdotes, alguns fariseus, ali o Nicodemos e o José de Arimateia. Então eram esses 120 primeiros, que podemos dizer, 120 irmãos que tinham visto Jesus pessoalmente, sentaram-se para ouvir os seus ensinos, o viram realizar milagres, o viram ressuscitar pessoas mortas. Então foram as pessoas que conheceram Jesus de fato e de verdade. Nós o ouvimos, nós o vimos e até tocamos nele quando o cumprimentávamos. Então esse primeiro grupo, podemos dizer que era o grupo maduro da igreja. Viram Jesus, conviveram com Jesus, andaram com Jesus, comeram com Jesus, dormiram ao lado de Jesus. Os apóstolos, para onde Jesus ia, eles iam atrás, e uma multidão de pessoas ia também. Então, entre esses 120, tem as pessoas que conviveram. Quem aqui conviveu com o pastor Xavier? Foram poucos irmãos, né? Mas conviveram. Se o pastor Xavier fosse Jesus, eu diria: estão aí os irmãos que conviveram com Jesus. Então, meus irmãos, um grupo de pessoas maduras, conheceram Jesus, conviveram com Jesus, desfrutaram da sua presença. Mas agora tem um outro grupo, dos 3.000. 3.000 novos convertidos. Eles não vinham sendo evangelizados. Eles foram evangelizados no dia que ouviram a pregação. 3.000 novos convertidos. Entre estes estavam pessoas, na sua maioria, que nunca tinham visto Jesus. Nunca viram ele realizar um milagre. Já tinham ouvido os seus ensinos por outros espalhados aí no mundo, mas não tiveram o prazer de vê-lo pessoalmente. Alguns talvez até ouviram no dia de Pentecostes anteriores, no templo: e aquele ali que disse que é Jesus, deixa eu ver quem é. Mas já tinham que voltar para suas terras, para suas casas. Alguns levavam alguma palavra no coração, outros na mente. Ouviam de alguns mercadores e viajantes que passavam: você é lá de Jerusalém? E aquele mestre lá, o Jesus: mas você nem sabe, é o homem do momento. É mesmo, né? Me contem alguma coisa. Então, não podemos dizer que no Império Romano não tinha uma pessoa que não tivesse ouvido já o nome de Jesus Cristo. Mas ouviu os seus ensinos por terceiros, não tinham muita certeza do que as pessoas diziam. Mas ali ouviram a pregação do apóstolo Pedro. E essas pessoas precisavam aprender as verdades básicas a respeito de Jesus. Se converteram a Jesus,
foram tocadas pelo Espírito Santo, mas não tinham base nenhuma atrás deles para lhes dar suporte cristão. Foi ali na hora. Creram em Jesus como Messias, o Salvador, e tinham 120 irmãos preparados para ensiná-los, que era o núcleo que tinha convivido com Jesus. 3.000 novos convertidos que não conheceram Jesus, não ouviram seus ensinos, não viram seus milagres, o conheciam de ouvir falar. 3.000 novos convertidos das mais variadas culturas, lugares e das mais variadas condições financeiras, sociais e intelectuais. Entre estes 3.000 novos irmãos, tinham irmãos pobres, irmãos ricos, irmãos cultos, irmãos que não sabiam assinar ou escrever o próprio nome. Entre eles havia pescadores, carpinteiros, construtores, servidores públicos, livres, chefes de setores, empresários, empregados, bancários, banqueiros, comerciários, comerciantes. Irmãos das mais variadas condições financeiras, sociais, intelectuais, culturais, geográficas, convivendo juntos, de uma hora para outra, na igreja de Jerusalém, unidos pela fé em Cristo. Podemos dizer aqui que mesmo sendo entre judeus, ou alguns que não eram judeus convertidos, temos uma igreja plural. Uma palavra plural está na moda, né? Pluralidade eclesiástica. Era uma igreja plural. Tinha gente que vinha da capital do Império Romano, Roma. Tinha gente que vinha das regiões mais distantes do interior. Tinha gente da cultura elevada, tinha gente que talvez nem soubesse o significado da palavra cultura. Estavam todos ali, todos se converteram. Tinham entre eles judeus bem dedicados e judeus de qualquer jeito. Tinham bons maridos, maus maridos, boas esposas, más esposas, tinha gente de todo jeito. E todos se convertem pela pregação do apóstolo Pedro. Então, formando uma pluralidade eclesiástica gigantesca, composta em seu momento inicial de 3.120 irmãos em Cristo. Só para imaginar aqui, exercitar a nossa mente. Imagine um culto nessa igreja. Irmão, como é que é o seu nome que dirigiu? Como é que é o seu nome? Renivaldo. Renivaldo, pastor Silê, pastor Valdemir, pastor Irene. Tem algum outro pastor presente? Não, né? Quem é a presidente da sociedade feminina da igreja? Não está aqui não, Fabiola. Não tá. Da mocidade? Leanderson. Do grupo de louvor? Não veio. Só tá aqui. Os irmãos vão entender o que eu quero dizer. Imagine o boletim, né? Aí você diz, fulano, o boletim da igreja de Jerusalém já saiu já. Quem é o pregador? Pedro. Não, Pedro prega à noite, né? E amanhã é a sociedade feminina. Quem está no estudo? Maria. Maria, né? Que coisa. E no culto de doutrina, terça-feira, é Tiago, o irmão de Jesus. Rapaz, olha aí, que coisa forte. E por conta do culto de oração, é o apóstolo João. Irmão, você já pensou? E no sábado do encontro lá do pré-congresso, Maria Madalena, eita, vai descer fogo. Você já imaginou? Uma igreja assim, você já imaginou? Essa era a realidade da igreja de Jerusalém. Quem é o pregador da escola dominical? Mateus, o publicano. Oh, Deus, que coisa incrível, né? Então, ou seja, da culto de doutrina que vai pregar Natanael, o apóstolo sem pecado. Nossa, né? O israelita de quem não adora. Você já imaginou a grandeza de uma igreja dessa? Era de impressionar, né? Era de encher os olhos de qualquer um. E ainda tinha milagre todo culto. Que o texto diz que os apóstolos faziam prodígios de sinais e maravilhas. Irmãos, eu acho que nunca houve algo na história da humanidade
um ajuntamento tão extraordinário de pessoas para que o mundo pudesse ver. O sobrenatural era algo normal. O fulano, eu fui pro culto, tu não sabe. O que foi? Rapaz, curaram lá uns 100 anos na hora. No outro dia, o resultado foi 2 mortos. O sobrenatural era algo constante. Ali era algo extraordinário. E foi nesse contexto, irmãos, que eu acredito que Jesus operou o milagre invisível. Se não foi o mais incrível, um dos mais incríveis que ele realizou. O milagre invisível. Só não é maior que o milagre da conversão. Mas esse milagre deveria ser mencionado entre os 3 maiores milagres que Jesus operou. E não operou fisicamente, operou lá no céu. Que milagre, pastor, que milagre! O milagre de manter 3.120 irmãos de culturas, contextos sociais, financeiros e intelectuais, unidos em comunhão num só lugar. Aí foi um milagre. Pense no milagre. Porque é da natureza nossa nos sentimos intimidados com a presença de outros irmãos. Quando levamos em consideração o contexto financeiro, acadêmico e social da pessoa. Quando eu estudei no seminário, eu fui um dos muitos alunos que começou a estudar pianozinho. Aí tinha um culto de doutrina, aí não tinha ninguém. Aí ninguém disse, não tem tocador. Ele disse, tem Valdemir. Eu disse, não, eu não toco não. Mas eu sabia mais ou menos um hino. Um hino, mais ou menos. Eu digo, irmãos, eu sei mais ou menos. Não, então tá melhor que nós aqui, ninguém sabe nem mais ou menos. Toca, aí vai. Eu falei, não, vai, eu fui. Aí, irmãos, olha, não espere grande coisa, viu? Eu vou fingir uma introdução, aí quando vocês acharem que é o começo, aí vocês começam. Irmãos, olha, até que foi indo. Aí, de repente, que eu olho para a ponta, sabe quem entra? O professor de piano. Meu dedo entortado. Na hora que eu vi, os meus dedos entortados. Aí, pronto, o professor chegou e disse, não, é o meu prazer me ouvir tocar. Eu disse, pois não vai usufruir, não, porque eu não toco mais. Me intimidou a presença dele. Eu saí de lá, não quis nem saber. Deu vontade de ir embora. Tão envergonhado que eu fiquei, porque eu estava fazendo uma coisa, que ele era o mestre e eu não era nem um novato. É da natureza humana da gente se sentir intimidado com um irmão. Você chega a pé, aí chega o irmão de moto, você já fica desconfiado. Você tem moto. Eu vim a pé, eu só vou citar a moto e a pé, você já fica meio desconfiado. Você está ali na batalha, oh meu Deus, nem consegui terminar meu primeiro grau, aí chega um irmão e já está fazendo o mestrado em você. Aí chega um irmão que tem uma condição social mais elevada, você não está nem vendo, conversa bem legal, ele chega, oi irmão, oi, tchau, aí você já vai saindo devagarinho, não deu certo não, que o irmão tem muita coisa, ele fala ali, vai que eu falo alguma bobagem. Irmãos, não era para ser assim, mas é da natureza humana da gente, a gente se sentir intimidado com os outros. Quando você acha que a pessoa é superior que você em alguma área, você às vezes tem a tendência natural de não ficar muito próximo daquela pessoa. Eu digo isso por mim. Isso é uma natureza nossa. E às vezes até é instintivo. É instintivo. Até com quem se veste com mais elegância, a gente vai ver. Eu, quando me converti, uma das jovens da nossa igreja, eu acho que a princesa Diane ficaria com inveja da roupa dela. Porque a mãe dela era costureira, a mãe dela fazia roupa para boneca. E as roupas que ela fazia para boneca, fazia com a filha. Mas eram roupas caríssimas de tecido. Resultado, ninguém ficava perto dela. Porque todo mundo se sentia pobre, miserável, coitado. Era isso mesmo. Eu, pobre que nem eu, ficar perto da Lady Di, não ficar longe. Então, é da natureza humana da gente ficar afastado de pessoas que nós consideramos em alguns sentidos melhores ou superiores a nós. E aqui está o milagre que Jesus operou.
Porque Atos 2:42, olha o que vai dizer. Atos 2, vai para lá. Atos 2. Olha o milagre. Só Jesus para fazer essas coisas. Atos 2, 42. Melhor. O 44. Todos os que creram estavam juntos. Não havia separação entre eles. O pós-doutorado estava ao lado do irmão que não sabia nem assinar o nome. Um irmão dono de vários barcos de pesca do lado de um que não sabia nem amarrar uma isca numa linha para jogar na água. Um dono de vários prédios ao lado de um irmão que ainda morava com os pais porque não tinha conseguido o celular. Todo mundo juntou. Isso sim foi um milagre. Um gigantesco milagre de koinonia. Uma operação miraculosa de Jesus Cristo, produzindo um espírito de koinonia entre todos. É interessante, os verbos e os substantivos, eles foram escritos sempre dando a entender que eram todos. Por exemplo, o verso 42, e perseveravam, quer dizer, tá, aqui não é ele perseverava, todos perseveravam. 43, aí é que ele vai individualizar em cada alma, em cada um, sem exceção, havia temor, cada um, sem exceção. O temor de Deus era presente na vida de cada um dos irmãos, sem exceções. 44. Todos os que creram estavam juntos, tinham tudo em comum. Olha, Deus me deu 5 casas. Essa casa está à disposição dos irmãos. Olha, Deus me deu 5 barcos, mas meus barcos estão à disposição dos irmãos para ir pescar quando quiser. Deus me deu 5 terrenos, mas os meus terrenos estão à disposição dos irmãos. Então, irmãos, eu não tenho nada, mas o meu nada está à disposição de vocês também. Então, todo mundo compartilhava até o que não tinha. Então, era um milagre de koinonia que ainda não tinha sido visto. Ainda não tinha sido visto algo dessa natureza. Era algo inédito, este milagre de koinonia aqui. Nenhum irmão se sentia constrangido por outro. Todos se viam como iguais, trabalhando juntos pela fé evangélica, como o apóstolo Paulo escreve aos Filipenses. Então, isso sim é que é milagre de koinonia. Olha o verso 46. Diariamente perseveravam unânimes. A votação, como é que foi? Foi unânime. Quer dizer o quê? Que todos concordavam. Ele foi eleito unânime. Foi votação unânime. Não teve um que fosse contrário. Então, está dizendo, o verso 46. Diariamente perseveravam unânimes. Todos tinham o mesmo objetivo. Nessa época, as pessoas ainda iam para o templo. O templo que Herodes construiu lá. Na verdade, ele reconstruiu. Já tinha lá quando os israelitas voltaram do cativeiro na Babilônia. E com o tempo, Herodes fez uma obra gigantesca, englobando o templo que já tinha lá. Então, um dos locais era lá. Depois foi para as casas, depois se desligou plenamente do judaísmo. Então, era o prazer que os irmãos tinham de estar em paz. Olha, o pastor falando da igreja, né, que ela já podia ter mais de 200 membros. Você já imaginou um culto com mais de 3.000 irmãos? É uma coisa grandiosa, né?
Já imaginou 3.000 irmãos, 3.120 indo para o templo? A multidão, a alegria desse povo de estar juntos, estarem convivendo em comunhão. Agora, meus irmãos, o milagre de Jesus foi invisível, foi do céu para a terra. Lá do céu ele fez esse milagre de brotar na igreja. Agora, tem uma palavra que eu creio que ela sintetiza o milagre operado por Jesus. O resultado do milagre foi a koinonia. Mas tem uma palavra antes da koinonia. E ela vai aparecer 2 vezes aqui em Atos 2, 42 a 46. Primeira, Atos 2, 42. E perseveravam, o verbo perseverar. E ela vai se repetir no verso 46. Diariamente perseveravam. Então, ela aparece 2 vezes aí. O verbo perseverar aparece 2 vezes. No culto diário e na perseverança da doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Para mim, o segredo da comunhão é a perseverança. Note que Lucas, ele está contando a história do início da igreja e do seu desenvolvimento. Então, ele tem que escolher, e quem dirigiu essa escolha foi o Espírito Santo, as palavras precisas para que ninguém tinha dúvida ao ler o que estava acontecendo. Essa koinonia em torno da doutrina apostólica, em torno da ceia do Senhor, em torno das orações, em torno do conviver, só foi possível por causa da perseverança de cada um dos irmãos. Sem perseverança, não conseguiremos manter comunhão com todos, só com alguns. Você vai olhando, rapidinho você se identifica com o seu núcleo. Aquele é o meu núcleo. Aí você consegue manter comunhão com aquele grupo, mas às vezes você não conhece, não consegue manter comunhão com todos. Sem perseverança, a comunhão com todos ela é impossível. Lucas nos diz que todos os 3.120 irmãos tinham tudo em comum, mantinham comunhão uns com os outros. Todos eles perseveravam no objetivo de manter comunhão uns com os outros. E assim todos nós devemos fazer. Sem dúvidas, é mais fácil manter comunhão com alguns irmãos do que com outros. E é nesse contexto que a perseverança se torna extremamente necessária. Eu vou dar um exemplo. Olha, eu me converti. Aí quando eu me converti, o pastor da nossa igreja disse assim: irmão fulano de tal, um ancião da igreja, diácono da igreja. Na época ele já tinha mais de 40 anos na igreja. Aí ele, pois não, pastor, o senhor podia dar as boas-vindas aos novos convertidos, dar as primeiras orientações para eles, porque eu vou despedir os irmãos da porta. Aí o pastor disse: irmãos que se converteram hoje foram 3. Vocês se reúnam com o irmão fulano ali no banquinho, ele vai conversar com vocês. Aí eu, que será que ele vai dizer? Agora, eu fui um dos convertidos. Aí ele sentou, aquele distinto senhor, assentou-se, nos cumprimentou, falou da alegria dele, nos ver convertido a Cristo, falou que já estava naquele caminho há mais de 40 anos, e que nós tínhamos feito a melhor decisão. Eu digo: amei, paixão, esse irmão agora é o irmão do meu amor, né? Fiquei com a simpatia, aquele encanto com aquele ancião, de olha, meu mestre. Mal sabia eu que eu ia ter que perseverar muito para manter comunhão com ele. Nem sabia, era só encanto. Fui para o culto de oração, aí ele: vai orar com o irmão Ribamar. Aí eu: Aí quando ele orava por Pai, abençoa. O irmão Valdemir, que está dando seus primeiros passos na fé em Jesus. Aí eu: Deus. Até aí, só ouve.
Aí era Solon. Mal sabia eu que a hora da aprovação estava chegando. E aí, como foi que o irmão lhe pegou? Eu, novo convertido, com muitas batalhas, às vezes o Satanás, não vai hoje não. Aí eu dizia, não pode não. Aí eu pensava, mas o que eu vou dizer para o irmão Ribamar, o culto de oração? Quando ele me perguntar por que eu não fui à noite domingo na igreja, eu vou mentir para ele. Eu vou dizer que fiquei assistindo fantástico. Aí eu me arrumava e ia para a igreja. Irmãos, pensa no suporte que foi para mim aquele irmão. Mal sabia eu que a hora da perseverança estava chegando. Olha, irmãos, vai ter uma programação tal. E ele era muito bem de vida. Aí, vamos, aí como é que vai ser? Aí, vamos primeiro passar na casa do irmão Ribamar. Vamos, eu levo vocês aí. Subimos na D20 dele. Naquele tempo que podia andar em cima da D20. Aí eu digo, olha, o irmão Ribamar tá na D20, né? Subi na D20, mas o jovem todo me achando, eu vou na casa do irmão Ribamar. Quando eu cheguei lá, na hora que ele desceu do carro, ele desceu ligeiro. Aí eu fui descer, aí começou a dar aprovação. Botei o pé em cima da borda da D20 ali daqui. Em vez de descer pelo canto, né? E jovem desce pelos cantos. Não é possível. Eu botei logo o pé, meu irmão, ele deu-lhe um grito em mim na frente de todo mundo, me desqualificando porque eu botei o pé na borda da D20. Rapaz, pensa que Valdemir perdeu o tino. Fiquei ali murcho. E ele ainda reducando. Mas eu perdoei rápido. Entramos na casa. Mal sabia eu que lá tinha outra aprovação para mim. Eu gostava muito do São Paulo e gostava de assistir o jogo do São Paulo. E naquele dia estava tendo jogo do São Paulo. Aí me veio na mente, está na hora do jogo do São Paulo. Aí eu digo, irmão, liga a televisão para assistir o jogo do São Paulo. Na minha casa ninguém assiste jogo. Essa televisão não é para jogo. Crente, não assiste jogo. Murchou. Segunda brigada. E era na frente de todo mundo. Oh, meu pai do céu. E agora? Tão triste, né? Duas. Aí veio a outra. A igreja tinha um conjunto coral e ele era o regente. Como eu queria cantar no coral. Eu cheguei no Ribamar. Queria tanto cantar no coral. Aí, vou fazer uma audição contigo. Uma audição? Canta parabéns para você. Pau no gato. Aí eu. Ciranda, cirandinha. Ele não podia pedir, eu sei que eu sabia. Aí ele ouviu os três e disse, meu irmão, existe muito espaço na obra de Deus, mas a música não é para você. Pode esquecer, eu digo, mas eu queria tanto. Ele disse, querer não é poder. Agora imagine aquela simpatia me dizendo isso. A coinonia não existia. Meus irmãos, eu fui para casa, assim, como é que pode? Esse irmão, meu Deus, não é nada do que eu pensei. Aí uma parte de mim dizia, se afasta dele. A outra parte dizia, persevera para manter comunhão com ele. Uma parte se afasta dele, ele não gosta de você. Já ficou claro. A outra parte dizia, persevera e manter comunhão com ele. Persevera e manter comunhão com ele. Não liga para o que ele disse. Persevera em manter comunhão com ele. Irmãos, eu perseverei. Perseverei. Sempre eu queria destacar aquele irmão, levando ele fazendo a boa fama dele no conjunto coral e tudo, e vira e mexe. E sempre que eu pude, eu queria levar ele para os cantos. Depois que eu saí da igreja,
Deus me concedeu a graça do pastorado, eu convidava ele, vai lá, irmão, vai dirigir o coro da nossa igreja, vai dar essa força para nós. Eu nunca ouvi as inclinações mentais para me afastar dele, pelo contrário. Eu digo, ele pode me dar um soco, mas depois eu vou dar um abraço nele, porque eu quero manter comunhão com ele. Se não tivesse perseverança, tinha tido comunhão? Então, para mim, o milagre de Jesus se deu nesta palavra, de botar no coração daqueles 3.120 irmãos, de cultura diferente, de contexto social diferente, contexto geográfico diferente, de manterem comunhão uns com os outros, de ultrapassarem os obstáculos das diferenças que podiam existir entre eles. E o resultado foi extraordinário. Então, irmãos, persevere. Seja perseverante. Porque quando cada um de nós persevera em manter comunhão com todos, a igreja colhe um nível de comunhão muito elevado. Perseverar. Eu cheguei na igreja, tinha um irmão, aí ele não foi mais. Anos depois eu encontrei ele em outra igreja nossa. Eu digo, irmão, e o senhor anda por aqui, sério? Eu saí de lá. Não, o senhor saiu por quê? Porque o senhor já estava lá, quando eu cheguei o senhor já estava lá, porque ninguém dava bola para mim. Ninguém dava bola. Ele não perseverou. Ele deu ouvido à voz, aqui ninguém dá bola para ti, vai-te embora. Vai embora. Era a mesma voz que vinha para mim. Aquele que tu admirava não gosta de você, vai-te embora. Aqui não é lugar para você. Mas a perseverança, então persevere. Se tem uma irmã que você não se dá bem com ela, persevere. Vou manter comunhão com ela, irmã. Persevere. Se tem um irmão que você não se dá muito bem com ele, persevere. Persevere. Não, eu vou manter comunhão com ele. Eu vou manter. Ah, mas ele já demonstrou que não te quer perto. Ele vai ter que me engolir. Eu vou manter comunhão com ele até ele gostar de mim. E assim é, e quando assim é uma bênção para a igreja. Porque você transita em todos os lugares, conversa com um, conversa com outro, e vai ganhando com isso, vai sendo fortalecido na sua fé, vai até ajudando os outros. Então, perseverar e manter comunhão. Aquele irmão ali é muito estranho. Vou perseverar e manter comunhão com um irmão estranho. Aquela irmã é muito esquisita, mas eu vou perseverar e manter comunhão com aquela irmã esquisita. E aquele ali não pisa nem no chão, eita, acaba besta. Mas eu vou manter comunhão com esse besta, né? Eu vou manter comunhão com quem nem pisa no chão. Perseverar, irmãos. Foi assim que a igreja de Jerusalém conseguiu um nível de comunhão o mais extraordinário, perseverando. Cada um perseverava. Cada um ia perseverar. Um irmão chegou para mim e disse, pastor, Jesus promete arrebatar a igreja dele, né? Exato. Então, nós acreditamos que Jesus um dia vai dizer, venham, isso. Pastor, vamos imaginar que eu estou trabalhando, sim. Aí o céu se abre e Jesus disse, venha. Se o irmão fulano estiver do meu lado, e eu ver do meu lado, eu vou dizer, eu vou depois. Leva ele. Eu vou depois. Eu digo, nem para ir para o céu o senhor quer ir do lado dele? Não. Nem para ir para o céu. Eu ia olhar para Jesus, Jesus, eu vou depois, na segunda remessa. Mas o senhor sabe que não tem segunda remessa. Pois eu não vou com ele não, pastor. Eu vou dar outro jeito, vou sair correndo, mas se for para subir com ele, eu não subo. Que situação, né? Que situação. Ele desistiu de perseverar e manter comunhão com ele. Desistiu. E desistiu a tal ponto que nem para ir para o céu ele queria ir com ele. Nem para ir para o céu. Então é perseverar, irmãos. Nós temos que perseverar. E olha, eu vou dizer outra coisa. O resultado da perseverança é muito importante.
e muito benéfico, porque quando nós vamos mantendo comunhão uns com os outros, pela perseverança, nós vamos sendo abençoados por Deus das formas mais especiais. E uma dessas formas que eu tenho experimentado esses dias é o aumento do conhecimento bíblico-teológico. Você aprende Bíblia e teologia ouvindo o pastor pregar. Você aprende Bíblia e teologia lendo sua Bíblia, lendo outros livros. Você aprende Bíblia e teologia ouvindo outros irmãos pregarem. Mas você aprende Bíblia e teologia conversando com irmãos da igreja. A nossa igreja está em reforma. Estamos todos lá na igreja que o pastor Evaldo pastoreia. 2 igrejas juntas. Aí eu estava na porta, o pastor Evaldo é um mestre em teologia. Aí eu estava na porta e lá vem uma irmã com um caderninho. Pastor Valdemir, depois não. Como é que é aqueles 5 pontos? Eu digo, que 5 pontos? Aqueles que o pastor fala, não, era o pastor Evaldo. Eu não sei do que a senhora está falando, aqueles 5 pontos da redenção, da doutrina de Jesus Cristo. E eu não faço ideia. Aqueles da mão que piorou. Aí ela disse: morte, sepultamento, ressurreição, ascensão, exaltação. 5 pontos da obra de Jesus. Aí eu, mas olha, repete. Morte, sepultamento, ressurreição, ascensão, exaltação à destra do Pai. Ganhei de graça uma pregação com 5 pontos, com a mão, com uma apostila. Eu estou aqui com papel, mas ela me deu na mão. Comigo, os 5 pontos da doutrina da salvação, daquilo que Jesus fez por nós, daquilo que foi preciso de fazer. Morte, a mãozinha direita para frente, se você for esquerda, para esquerda. Morte, sepultamento, ressurreição, ascensão, exaltação. Isso eu ganhei de graça. De uma irmã que senta ali, fez pequenas anotações, me deu de graça. Digo, mas olha, ganhei pela comunhão com ela. Aí conversando com outro irmão, ele disse: pastor, lá no meu trabalho, eu primeiro ouço, em seguida eu observo. Aí quando tem espaço, eu comento. Aí eu peguei mais um, parecia até uma mensagem, né? Eu ouço, eu observo, eu comento. Eu digo, muito bem, ouvir, observar, e quando tiver espaço, comentar. Eu digo, rapaz, se eu guardar isso aqui no bolso aqui, 2 coisas que eu ganhei de conhecimento bíblico e de argumentação só na comunhão com os irmãos. Em conversas informais depois do culto. E quanto crescimento teológico a gente adquire só nessas conversas, nesse bate-papo. Alguém vai apresentando a verdade de Deus que às vezes você nem entendi direito, e quando é fé fica, Deus ilumina você mais ainda. Agora que eu entendi essa verdade. Então, irmãos, a perseverança faz a gente ter comunhão com quem a gente achava que não conseguiria. E nessas comunhões, nesses momentos de koinonia, Deus vai aumentando o nosso conhecimento bíblico teológico. Nós vamos crescendo no conhecimento de Deus. Então, sejamos perseverantes. Ponha no propósito do coração ter comunhão, ter koinonia com todos os irmãos da igreja. Nós temos que são tão distantes, seja você o que vai se aproximar. Se aproxime, você vai crescer muito nessa fé. Amém? Amém. Agora vamos aproveitar, irmãos, e entrar num outro contexto da palavra comunhão. Esse contexto foi o contexto fraternal. Persevere, e você vai ver a bênção que é a comunhão que você vai adquirir com novos irmãos. Agora no contexto evangelístico missionário. Abra para Filipenses 1, verso 5. Filipenses 1, verso 5.
Alguém já deixa aberto em Hebreus 13:16. Pastor, o senhor podia deixar Hebreus 13:16. Filipenses, quanto? Filipenses 1:5, eu vou ler do 3 ao 5. Dou graças ao meu Deus por tudo que recordo de vós, fazendo sempre com alegria súplicas por todos vós em todas as minhas orações, pela vossa coinonia do Evangelho desde o primeiro dia até agora. Leia, pastor. Hebreus 13:16. E não vos esqueçais da beneficência e comunicação. A palavra comunicação aí é coinonia. Porque com tais sacrifícios Deus se agrada. Leia a primeira parte, por gentileza. E não vos esqueçais da beneficência. Pronto. Para de fazer coisas boas. Né? Vamos colocar coisa boa aí como a coisa boa ser o evangelismo, a pregação do evangelho. Tem coisa melhor do que pregar o evangelho. Em Filipenses 1:5 ele vai usar cooperação. Os irmãos filipenses eram cooperadores do apóstolo Paulo. Cooperavam com ele na obra evangelística missionária. E o escritor aos Hebreus diz, irmãos, sejam cooperadores na prática do bem. Mantenham comunhão, coinonia, cooperando uns com os outros na prática do bem, o bem supremo, a pregação do Evangelho. Então vamos pensar assim, se coinonia também significa cooperação, cooperar com algo, vamos trazer o trabalho evangelístico missionário. Se o trabalho evangelístico missionário dependesse da minha cooperação, em que ponto ele estaria? Entenda a cooperação? Cooperação em oração, cooperação com recurso financeiro e cooperação física, com a presença. Levando esses três significados, será que a obra estaria de pé? Ou já teria sucumbido? Eu tenho cooperado, eu tenho usado de coinonia para com a obra do evangelismo, da pregação do evangelho, eu tenho cooperado, eu posso ser uma pessoa considerada praticante da coinonia no sentido de cooperar, de cooperação, de cooperador. Eu tenho cooperado ou eu tenho atrapalhado? Pastorei uma igreja e o irmão tinha familiares numa tribo indígena. Ele, pastor, tenho tanta vontade de visitar a nossa família indígena. Onde é, irmãos? De barco levaria 3 dias para chegarmos lá. E ele falou uma vez, falou duas, e depois, irmão, vamos falar com a igreja. Aí a igreja disse, olha, é importante levar o evangelho até eles. Aí foi uma animação. Aí ele tinha um barco, aí arrumou um piloto para ir com ele. Pensei que ele estava formando a equipe para passar 3 dias nesse local da tribo indígena. Aí era uma experiência inédita. Aí, rapaz, que coisa, né? E começamos a ver quanto é que seria o óleo, quanto é que seria a despesa com a alimentação. Fizemos um mutirão para arrecadar roupas para levar para eles, para os indígenas lá. Todo mundo mais animado e aquela alegria. E eu me sentindo também muito bem. Rapaz, vou pregar na tribo indígena. Nunca fui na tribo indígena. E a família do irmão muito feliz que levou o evangelho para os seus familiares. Todo mundo empolgado. Aí meu irmão chegou e disse, vamos só ser besta. Vamos só ser besta. Aí eu disse, irmão, desde quando pregar o evangelho para perdidos é ser besta? Pois é o que eu digo, vamos só ser besta. Mas lá tem muita gente que não ouviu o evangelho. Nós vamos pregar o evangelho, mas não vamos ser besta não. Aí disse, vamos só ser besta. Estava ali alguém atrapalhando a pregação do evangelho. Tinha os cooperadores, aqueles que estavam exercendo coinonia, porque um dos significados de coinonia é cooperar com a pregação do evangelho, e tem aqueles que são contra esse tipo de coinonia. Não é para pregar para ele não, deixa eu morrer perdido. Gastar o dinheiro da igreja com óleo e feira, e é para gastar com o quê? Se nós vamos pregar o evangelho, é para gastar com o quê, irmão? Tem tanta coisa, que coisa, alguém já tem banco, já tem som,
tem até ar-condicionado. É para gastar com o quê? Se não for com a manutenção daqueles que irão pregar o evangelho para aqueles que não ouviram. Mas, irmão, nós fomos e olha, foi uma experiência impressionante. Eu tinha que pregar o evangelho no linguajar de uma criança de 5 anos, porque o português deles era de criança de 5 anos. Eu fiz um sucesso tão grande cantando a música do Zaqueu, mas um pequeno. Zaqueu pequeno, quase mano. Para onde eu ia? Pastor Zaqueu. Aí o pastor, você me escorava, pastor Zaqueu, Zaqueu pequeno. Estava no Rio do Mano, pastor Zaqueu, pastor Zaqueu. E era do adulto criança, pastor Zaqueu, Zaqueu. Como eu cantei Zaqueu, irmãos? Mas eu não aguento mais cantar Zaqueu. Mas eles gravaram, porque tem os gestos, né? Eles conseguiram captar. Então, a base da pregação era usar aquele pequeno, porque eles entendiam aquilo ali. E, de acordo com nós acreditamos, deixamos mais de 20 convertidos ali. Mais convertidos, 20 convertidos ali. Foi algo tão incrível. Aquele tipo de coinonia, cooperar na pregação do evangelho. Mas tinha alguém que, para ele, aquele tipo de cooperação era um desperdício dos recursos da igreja. Para ele, pregar o evangelho para a Índia era perder dinheiro. Que pena que ainda tem gente que pensa assim. Mas, irmãos, a Paulo diz, olha, obrigado pela vossa coinonia. Vocês me socorreram. Eu estou aqui pregando o evangelho, eu podia ser um homem rico. Porque ainda sou um erudito da lei. Eu podia ser palestrante. Eu podia ter tomado o lugar de Gamaliel. Eu podia ter tomado o lugar de Shammai, que eram os grandes eruditos da lei. Eu podia ter tomado o lugar deles, substituindo eles. Mas não, eu vim pregar o evangelho. Eu deixei de ganhar dinheiro, de fazer fama e fortuna com palestras. E estou aqui pregando o evangelho. Consigo fazer tenda, vender tenda, mas nem sempre dá. Aí a coisa aperta. Quando está no limite, chega uma oferta. Um socorro de Deus. E vocês têm me dado esse socorro. Vocês já me socorreram 2 vezes. Vocês me socorreram. Então, a forma que eles encontraram de cooperar com Paulo foi com recursos financeiros e com oração. Eles não podiam estar presentes. Mas eles estavam unidos em oração. E eles estavam unidos, vamos recolher a oferta para mandar para o missionário Paulo, para ajudar ele na dificuldade dele. Para ajudar ele na dificuldade dele. Tem muitos pastores do nosso movimento, irmãos, que são verdadeiros mestres da palavra de Deus. Se esses homens abandonassem o evangelho para se dedicar ao mundo secular, eles seriam os grandes do nosso país. Não tenham dúvida disso. Seriam os grandes do nosso país, ganhando muito dinheiro, fazendo fama e fortuna. Mas estão lá? Não. A riqueza deles está no céu. A riqueza deles aqui na terra é ganhar almas para o Senhor Jesus Cristo. E nós temos que cooperar com eles. Quando nós cooperamos, nós estamos praticando coinonia. Porque coinonia é cooperar. Cooperar com recursos. Pastor, eu não tenho condições de cooperar com dinheiro. Tem não, irmão? Tem não. Mas eu posso cooperar com a minha presença, eu vou. Então vá. É tão bom quando você vai para uma atividade e vão outros com você, outros irmãos com você. Você se sente ali, né? Fortalecido com a presença dos outros. Coopera. Pastor, não dá para cooperar com dinheiro, não dá para cooperar com a presença, mas eu vou orar. Eu vou sempre estar lembrando de orar. Eu vou estar sempre orando, lembrando de orar por aqueles que estão nos campos, por aqueles que estão na linha de frente de batalha para pregar o evangelho de Jesus Cristo. Então, cooperar, pode ser cooperar orando. Esse tipo de coinonia, de cooperação, qualquer um pode fazer. Você pode orar, Senhor, eu peço pelo pastor Gildas. Como a irmã disse, e eu já também disse, é uma família que tem enfrentado lutas muito grandes na saúde. Eles não escolheram ser daquele jeito. Não foi a opção. É uma realidade do corpo. A realidade. Podia escolher, rapaz, eu vou deixar o ministério, eu vou para o mundo mesmo, conseguir uma profissão que me dê dinheiro para pagar um plano de saúde, que tem dinheiro de sobra para mim conseguir consultas. Não, mas Deus me chamou para ser um missionário, um pregador do evangelho.
Eu sei que Ele pode curar, eu sei que Ele pode levantar cooperadores, e Ele está lá, na batalha. E nós cooperando com Ele. Cooperando com Ele. Pastor, eu vou cooperar com a minha presença, eu vou lá, eu quero estar presente, eu quero participar daquilo. Não posso dar dinheiro, já oro, mas eu quero me fazer presente naquela oportunidade. E ninguém pede, irmãos, por se fazer presente no trabalho de Deus. Eu fui fazer uma conferência uma vez, aí a entrega de folha estava marcada para as 3 horas. Aí chegou um irmão na igreja, que era um diácono da igreja, e chegou o pai dele. Chegaram 2. Aí o pastor, rapaz, deu 3 horas. Aí o pastor, o filho, eu, o diácono e o pai do diácono. Fomos em cima. Ele todo o tempo triste, o pastor. Quando deu a noite, a igreja lotou. Aí ele disse, irmãos, eu já venho falando dessa conferência já há uns 3 meses. E nós, todo domingo, falávamos deste dia de hoje, às 3 horas. E a igreja tinha me feito acreditar que a igreja ia todinha para esse entrega de folha e convidar as pessoas. Eu me senti enganado pela igreja. Me senti enganado. Porque vocês me fizeram acreditar que a igreja ia todinha. E só veio o irmão fulano e o irmão cicrano. Eu e meu filho e o pastor. Menino, mas pensa como eu fiquei desconfiado com aqueles irmãos. Eles se excluíram de estarem presencialmente naquela. Vou ficar tudo em casa. Não vai não. Mas eu disse que ia. Eu não vou mais. Mudei de ideia, mudou para pior. E deixaram o pastor na mão. Então a presença ela é muito importante. É uma maneira de mostrar coinonia. A contribuição é muito importante, é uma maneira de mostrar coinonia. A oração é muito importante, é uma maneira de demonstrar coinonia. E o resultado dessa coinonia que Paulo recebeu foi o progresso e a expansão da igreja de Jesus Cristo. Ela começou, irmãos, desse tamanho, como um pequeno grão de mostarda. Foi isso que Jesus disse? O reino de Deus é como um grãozinho de mostarda, uma sementinha. Mas os irmãos foram cooperando com orações, recursos e presença. Ela foi crescendo, e hoje ela está no mundo todo. Eu tenho ajudado neste crescimento com a minha coinonia. Eu espero que sim. Que Deus nos abençoe, irmãos. Amém. Queremos também fazer um apelo. Coinonia no sentido fraternal é perseverar para manter comunhão até com quem eu não quero, com quem eu não gosto. E coinonia no sentido evangelístico missionário é eu cooperar com a minha presença, com meus recursos e com as minhas orações. Mas para isso é necessário que eu já tenha recebido a Jesus como meu Salvador. Sem Jesus como meu Salvador, para que eu vou manter comunhão com os irmãos na igreja? Para que eu vou cooperar com a obra do Evangelho se eu não fui alcançado por ele? Enquanto os irmãos oram, nós perguntamos: há no nosso meio alguém que quer confessar este Jesus que opera milagres maravilhosos? Como seu Salvador deu um sinal levantando dos braços, manifestando a sua decisão. Se tem alguém que quer confessar Jesus como Salvador, levante um dos braços. Eu já fiz isso tem quase 30 anos. Tem alguém que quer fazer hoje? Manifestando a sua decisão lá do Senhor Jesus Cristo? Se tiver, levante os braços. Não havendo, que Deus lhes dê outra oportunidade para esta decisão. Senhor nosso Deus, obrigado. Fortalece a nossa coinonia. E se preciso for, opera através do milagre da perseverança. Porque a bênção de uma comunhão elevada em uma igreja é muito especial. Nós é que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Vou convidar o pastor Lucilê, irmã Ana Paula, os tocadores, a gente dá a sequência ao hino 398. Se paz
Daniel. E ela é quem? Ela é quem? Depois eu vou descobrir o nome dela. Então, convido o irmão Enival, com essa mesma alegria, que a gente possa estar nessa mesma alegria, louvando o Senhor. E eu sei que essa alegria, ela não se findará. Amém. Aqui é somente um ensaio. Em breve nós estaremos no céu, todos juntos, todos como os irmãos, sem essas coisinhas que surgem aqui na terra, lá no céu, sem nada, nada. E aí vamos servir ao nosso Mestre para todo sempre. Amém. Que chegue logo a esse grande dia. Amém? Amém. Não como aquela irmã que o pastor, ela estava morrendo e o pastor disse, olha, estou sentindo que o Senhor está ali chamando, viu? Ô pastor, não me faz uma desgraça. Convidar a nossa irmã Rebeca para ainda dar continuidade. E esse banquete espiritual que o pastor nos trouxe, espero que cada um guarde seu coração, porque o alimento do corpo está uma delícia, esses dias aí que comemos, mas o alimento espiritual também é pela palavra, que nós também possa estar cheio desse alimento espiritual que é a palavra, esse banquete. Vamos entoar com bom e logo após vem minha vida oferecer. Vamos continuar em comunhão, vamos nos pôr de pé e vamos lembrar da mensagem dos irmãos. Vamos fazer coinonia, comunhão. Quão bom e quão maravilhoso é, meus irmãos em
orarmos para encerrar. Alguém tem algum aviso? Algum irmão? Tal, para a honra e glória do nosso Deus. Oremos. Soberano Deus e eterno Pai, Pai querido, Pai amado, aqui nós estamos, Senhor, para te agradecer por cada porção da tua palavra aqui que foi pregada, Senhor. Te agradeço pelo privilégio de estar na tua casa, te buscando a cada dia mais em espírito e em verdade, Senhor. Tira de nós, Senhor, tudo aquilo que não te agrada, tudo aquilo que não te pertence, para que nós possamos, Senhor, servir assim como o Senhor é, Senhor. Ser com o pastor aqui nos ensinou sobre comunhão, Senhor, que a gente possa ter comunhão com os outros e assim teremos comunhão contigo, Senhor. Ser também com cada hino aqui pregado, ser com o nosso irmão que dirigiu, Senhor, ser com o nosso pastor Lucílio e continuar nos fortalecendo para prestarmos um ótimo culto diante de Ti, Senhor. Ser com o restante também do nosso acampamento, Senhor, que tudo que vier acontecer aqui nesse dia seja buscando primeiramente honrar e agradecer ao teu santo nome, não buscando glória para nós mesmos, porque nós somos pobres e miseráveis, Senhor, mas